Vou pedir para que você, por favor, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías, exatamente nesse louvor que nós cantamos, né? Livro do profeta Isaías. Você sabe onde está escrito tudo isso? Isaías capítulo 9, verso de número 6. Isaías capítulo 9, verso de número 6, uma profecia a respeito do Senhor Jesus. Às vezes profecia, irmãos, é profecia dupla, né? Não em duplo sentido, mas uma profecia dupla para aquela época e às vezes para outro tempo também. Às vezes a profecia é só para um tempo, às vezes para mais de um tempo, né? Encontramos sempre isso nos profetas Isaías, Daniel e outros aí também. E essa profecia era para o tempo de Isaías, mas também para outro tempo, que é o tempo do Senhor Jesus. Isaías capítulo 9, verso de número 6, está escrito assim: porque o menino nos nasceu, o filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso. Fala assim comigo: maravilhoso, maravilhoso, conselheiro, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Então feche os seus olhos aí no teu lugar, nessa hora, nesse momento. Oremos ao Senhor que é maravilhoso, oremos ao Senhor que é conselheiro, que é Deus forte, que é Pai da eternidade e também é o príncipe da paz, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, mais uma vez, Deus, oh Senhor, levantamos a nossa voz, Deus, também levantamos as nossas mãos a Ti, reconhecendo, Deus, o Teu senhorio, reconhecendo, Deus, a Tua autoridade, Deus, sobre as nossas vidas, Deus, sobre tudo que existe, Pai. Tu és Senhor, Tu és poderoso, sobre tudo aquilo que nós vemos e sobre tudo aquilo também, Deus, que está em oculto, mas que está tudo diante de Ti. Deus, Te louvamos, Deus, Te damos graças nesse dia, não porque simplesmente, Deus, se comemora por aí, Deus, um suposto nascimento do Senhor Jesus, mas nós estamos aqui, Deus, felizes, Deus, alegres na Tua presença, porque é motivo de alegria, porque assim diz a Tua palavra: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. E aqui nós estamos, Deus, com o nosso coração alegres, Pai. Não fomos forçados, Deus, a estar aqui, mas nós fomos convidados pelo Teu Espírito Santo a louvar, adorar, a bendizer o Teu nome. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus, e continua, Deus, enchendo nossos corações, Pai, de alegria na Tua presença, porque não há, Deus, um lugar melhor para estar, Deus, senão aos Teus pés, senão na Tua casa, senão na Tua presença, senão Te louvando e adorando e bendizendo o Teu nome. Muito obrigado, Deus, em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Bem amado, pode se assentar em nome de Jesus. Eu só quero pedir para o Felipe abrir a página, abrir o cartão lá. Tem algo escrito slide Natal, se eu não me engano. E daqui a pouco a gente vai estar passando, vou estar mostrando, falando, comentando e mostrando para você algumas coisas desse slide. Você pode deixar na primeira? Depois eu vou mostrando, comentando com você um pouco a respeito desse assunto. Então, irmãos, o que nós comemoramos, ou vírgula, ponto, apagam alguma coisa aí. O que se comemora, né, no dia de hoje, no dia 25 de dezembro? Alguém sabe me dizer? Vocês são brasileiros, né? Sorocabana, estado de São Paulo, Brasil, mundo. O que se comemora hoje? Nascimento de Jesus, né? Então muito se comemora o nascimento de Jesus nos dias de hoje, dia 25 de dezembro, onde se chama Natal. Natal, irmãos, o nome Natal significa uma data natalícia, ou uma data, um dia que nasceu alguém, né? Por exemplo, usa essa expressão natalícia em algumas versões, lá quando se fala a respeito sabe quando João Batista, quando se perde a cabeça de João Batista, Herodíades perde a cabeça de João Batista lá, e fala a respeito do nascimento, do aniversário de Herodes, né? Data natalícia dele, nasceu naquele dia, né? Então se comemorava, se fazia festas, se usa essa expressão de data natalícia em algumas traduções. Mas então, quando se fala em natalícia ou Natal, significa que alguém nasceu nesse dia, né? Quem supostamente poderia ter nascido no dia 25 de dezembro, né? Em um dia em que o mundo inteiro praticamente, né, comemora. E algo interessante, irmãos, que em muitos lugares você pode ouvir muitas coisas a respeito de
talvez muitas críticas, e talvez muitos comentários por não se comemorar Natal ou coisa assim desse tipo. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Cada um, irmão, tem liberdade para adorar e para comemorar aquilo que acha por bem comemorar. Os cristãos, eu digo os cristãos, eles são convidados pelo Senhor a adorar somente o nome de Jesus, a benzer o nome de Jesus e a cultuar, a prestar homenagem, honras e glórias somente a Ele, amém? Então, quando nós participamos de alguma festividade, nós precisamos saber realmente o que nós estamos comemorando. De repente você está comemorando algo que, uma tragédia ou alguma coisa assim que foge do teu entendimento. E é como, por exemplo, tem um programa de computador, eu acho uma abominação, irmãos, aos cristãos, uma coisa assim, acho que a pior coisa que isso, ou o sujeito é um anticristão, ou, sabe, porque eu creio que a primeira coisa que ele fez foi isso, uma das piores. Existe um programa de computador muito usado por muitas pessoas, o nome do programa é Nero. Nero, irmão, foi uma casca, sabe, de ferida dos cristãos, foi alguém que, sabe, foi muito prejudicial ao cristianismo, né? O imperador Nero. Não sei se você já ouviu falar dele. A gente pode estudar uma terça-feira, se você quiser, especialmente ou especificamente sobre Nero. Sobre Nero também fala aquele livro, História dos Hebreus, fala bastante a respeito de Nero, dos imperadores, né? Mas Nero, ele matava cristãos, era alguém uma história muito conhecida dele, foi aquele que atirou fogo em Roma, colocou fogo em Roma e culpou os cristãos de terem feito isso. Foi feita a limpeza em muitos cristãos, né? No caso, tem um desenho animado que conta a respeito dessa história, né? E se conta a respeito das histórias de Jesus e dessa história também. Então, algumas coisas nós comemoramos, nós cultivamos e, na verdade, nós não temos ideia, assim, do que é, né? E de como realmente essas coisas acontecem. O que eu queria dividir com você nessa noite, querido, o Senhor colocou no meu coração, principalmente por ser a respeito dessa data, né? Respeitando que hoje o João Vitor estaria ministrando aqui nessa noite, a gente fez uma troca, especialmente por essa data, porque domingo eu tinha algo assim importante para passar para os irmãos, domingo, e também tinha esse trabalho aqui, mas eu gostaria de estar passando para você. Isso se desenrola na vida de Nimrod, na vida de Semíramis, na vida de Tamuz. Então, quem eram esses povos aí, irmãos? Todos esses eram descendentes de Noé, sabe? Noé era pai de Cão, e Cão era pai de Cush, né? E Cush era pai de Nimrod. Nimrod era casado com Semíramis. Talvez você possa olhar, você pode pensar assim, puxa, mas quem é essa sujeitinha? Cada vez que você olhar para a Estátua da Liberdade, você não precisa nem ir para fora, tá bom? Se você for aqui numa dessas lojas aqui, na Avenida Itavuvu, né, na Havan, você vai encontrar uma Estátua da Liberdade. É a mesma, né? É a mesma, desculpa a expressão, a mesma, vou chamar de meretriz, né, usando uma expressão bíblica, a mesma meretriz que está lá segurando aquela tocha, né? Supostamente dita pelos homens como a Estátua da Liberdade, mas é o símbolo maçom e Illuminati. Então, também é essa mesma Semíramis. A imagem dela foi carregada e foi transportada, né, com o tempo. Então, esse é o chamado, né, na Grécia como Nimrod, que era, né, também chamado como Deus Zeus. Ele era conhecido assim. Você pode pensar assim, pastor, mas isso é coisa de mudar de nome, isso é coisa de pessoa, de cultura. Porque, por exemplo, o pepino aqui, ele é o mesmo pepino, mas se ele for na Bahia, ele vai ter outro nome. Eu sei que ele vai, mas o efeito dele é o mesmo. Ele não muda o efeito simplesmente porque ele mudou de nome. O efeito não muda. Amém? Jesus Cristo, eu achei até interessante, a gente estava ouvindo uma ministração um tempo atrás sobre Jesus, da palavra de Deus, né? E a pessoa era carioca. E o irmão comentou assim, puxa, mas não é Jesus, é Jesus o nome dele. Falei, irmão, é Jesus para ele, para nós é Jesus, para alguns é Jesus, e vai, onde ele for, o nome ele é chamado de algum jeito, mas o efeito é o mesmo, o efeito poderoso é o mesmo. Então, querido, como por exemplo alguns santos, entre aspas, querido, esses mesmos que se cultuam, por exemplo, em centros de umbanda, centros de candomblé, e servem para invocar espíritos malignos, é o mesmo que você encontra, por exemplo, dentro das igrejas católicas, né? E muitas pessoas às vezes desconhecem tudo isso, né? Como, por exemplo, cada imagem da mãe, né, suposta mãe do Senhor, que cada lugar que ela aparece com uma cor, aparece de um jeito, mas é a mesma sujeitinha, né? O mesmo indivíduo. Então, querido, Nimrod, ele foi o primeiro rei da Babilônia, né?
E depois de tornar-se rei, Nimrod ele brotou um certo orgulho no coração. Porque você quer conhecer uma pessoa, irmão, você dá duas coisas para a pessoa: você dá poder e dinheiro para a pessoa, autoridade para a pessoa. Você vai conhecer realmente o que a pessoa é e quem realmente ela é. Se ela realmente vai continuar do mesmo jeito ou se lá dentro do coração da pessoa é diferente. Então Nimrod ele se tornou o primeiro rei de Babilônia, encheu-se de orgulho o coração dele, e depois também ele construiu a chamada Torre de Babel, uma história também muito conhecida. Você vai encontrar isso no livro de Gênesis, no capítulo de número 11, lá quando Deus confundiu as línguas, né, das pessoas, porque Deus não queria, essa não era a vontade de Deus, porque na verdade Nimrod já estava se rebelando contra Deus, e Deus mandou se espalhar, mas ele não, juntou todo o povo, porque ele tinha governo sobre o povo, e disseram que iam construir uma torre que chegasse até o céu. Eles queriam chegar ao céu da maneira deles, e esse é um erro do ser humano. Quando ele quer chegar ao céu, querido, da maneira com que ele traça. Não, bem, eu acho que é assim. Eu acho que a gente constrói uma torre. Com o nosso acho, querido, nós não chegamos em céu nenhum. Nós só chegamos ao céu, querido, através do sangue de Jesus, através do sacrifício de Jesus lá na cruz do Calvário. Amém, amado? Então, irmãos, tudo isso começou, né, brotar no coração de Nimrod. Então, Nimrod também foi um criador de ídolos. Então, Nimrod, assim como o pai de Abraão, não sei se você sabe, o pai de Abraão se chama Terá, hoje é a história, né? O pai de Abraão se chama Terá, e o pai de Abraão também era um fabricante de ídolos. Por isso que para Deus fazer uma obra na vida de Abraão, Deus falou assim, Abraão na época, Deus falou assim: sai do meio da tua parentela, sai do meio do teu povo, vai para um lugar que eu vou te mostrar, longe dessa coisa errada toda. E Deus fez uma obra na vida de Abraão. Então, mas voltando para Nimrod, Nimrod era um criador de ídolos, ele fabricava ídolos, e essa era uma profissão muito comum na época, irmãos, muito comum, de fabricante de ídolos. As pessoas faziam seus próprios deuses, alguns, eles mesmos projetavam e criavam seus próprios deuses. Se você parar para você perceber e você olhar um pouco na história bíblica, quando, por exemplo, Moisés, né? Quando Moisés ele subiu no monte para pegar as tábuas da lei de Deus, ele não demorou muito tempo, irmãos, apenas 30 dias, 40 dias e 40 noites, lá buscando as tábuas da lei do Senhor, já foi o suficiente, para que quando ele voltasse, o povo estava ali adorando um Deus que eles criaram, e disseram que aquele Deus havia tirado eles do Egito, irmão. Eles acabaram de atravessar, né, sabe, cantasse lá: o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus, só o Senhor é Deus. Você lembra? Bem antiga essa música. Mas enfim, acabaram de falar, eles falavam direto: só o Senhor é Deus, nós vamos servir, vamos obedecer ao Senhor. Mas bastava Moisés dar um tempo e já eles faziam seus bezerros, já eles adoravam ali seus próprios deuses. Então Nimrod, o que ele dizia, irmãos? Ele dizia e ele considerava ser o próprio Deus Sol, ou seja, esse que dá a força. Por que ele dizia isso? Porque a força do Sol é poderosa, o Sol aquece o mundo inteiro, né? O mundo inteiro, não é só o Brasil ou a Vila Helena, na cidade de Sorocaba, mas o Sol aquece o mundo inteiro. Então ele se considerava e ele se chamava, né, e ele se denominava ser o próprio Deus Sol. Então, irmãos, depois de um tempo, né, a Semíramis, que é essa chamada estátua da liberdade, né, com quem Nimrod ele havia casado, e aí futuramente, depois, é claro, quando se casa, né, futuramente se dá à luz a filhos, né, se casa, depois passa um tempo, aí vem os chamados filhos. Aí nasceu um menino, nasceu um garotinho. Você pode passar para o próximo? Olha só que interessante, né? Que curioso, né? Aí nasceu lá o garotinho. E esse garotinho, querido, ele teve o nome de Tamuz. Então seu pai morrendo, querido, essa mulher chamada Semíramis, ela supostamente teve um relacionamento com o seu próprio filho, né? Que o Tamuz. E porque ela encontrou ele morto. Tamuz ele morreu assim novo. Eu vou resumir a história para você. Tamuz ele morreu assim novo. E quando Tamuz ele morreu, e Semíramis sendo sua própria mulher também, ela morreu assim na floresta. E o que Semíramis disse, né? Semíramis disse que Tamuz ele tinha morrido e ele já tinha voltado para o céu, né? E aquele lugar que foi um lugar santificado por aquelas pessoas, e aquelas pessoas haviam separado, santificado aquele lugar próximo de Pinheiros. Então Semíramis, o que ela fez?
Semiramis, ela buscou coisas assim para enfeitar o pinheiro, e eles enfeitavam, né, os pinheiros com luzes, com coisas assim que pudessem clarear, porque também as noites eram longas, as noites eram escuras, então eles colocavam ali aqueles supostas lâmpadas, vamos chamar assim, dos nossos dias, aqueles luzeiros lá nos seus pinheiros, para poder enfeitar e para poder dar um brilho para a noite. É claro, só precisa de luz, né, quem está nas trevas, não é, irmãos? A pessoa, é como, por exemplo, quando se faz novena e tantas coisas assim, a pessoa vai acender uma velinha, né? Por que acende vela? Porque está nas trevas, então a pessoa ela precisa de vela, ela precisa de luz. Então, irmãos, como, por exemplo, a Semiramis se casou e tinha relações com seu próprio filho, e como, por exemplo, ele era filho do Deus Sol, então ela se considerava também a lua, a deusa lua. Ela se denominou a deusa lua. Então já tinha um filhinho, né? Vamos chamar de um solzinho. O Deus Sol que havia falecido, e tinha a deusa lua, né? Que era a Semiramis. Ela era conhecida assim. Pode passar para o próximo. Eu vou olhar só para o slide. Então, esses deuses, assim como os deuses, por exemplo, do catolicismo, por onde eles passam, eles carregam os nomes diferentes. E eles existem até nos dias de hoje. Nós já chegaremos lá. Então, Osíris, ou seja, Nimrod, esses dois nomes você vai encontrar na Bíblia. Semiramis, né? Ou Ísis, você vai encontrar esses nomes também. E Horus ou Tammuz, você vai encontrar esses nomes também. Eram nomes de deuses pagãos que principalmente os egípcios adoravam eles. E pode passar para o próximo slide. Vou ver o slide junto com você. Então, irmãos, o nascimento de Tammuz, ele nasceu no dia 25 de dezembro. Então, no dia 25 de dezembro, voltando lá, né, para os pinheiros, então no dia 25 de dezembro, eles tinham esses costumes, e além de eles se encontrarem, além disso, eles tinham o costume de trocar presentes, tinham o costume de participar, de fazer assim, festividades entre eles mesmos. Então, essa troca de presentes, na verdade, ela vem de muito tempo atrás. Pode passar. Então aqui, até hoje, por isso você encontra no catolicismo romano tudo isso. Então tudo isso, muita coisa quando passa por Roma, ele é como que fosse santificado. Então os papas, eles santificam tudo e tudo para eles, né? Eles colocam como se fosse algo assim para Deus. Por quê? Quando se fala que é para Deus, a pessoa ela respeita, ela começa a adotar aquilo para ela. É como, por exemplo, quando nós falamos com algumas pessoas que ela tem o costume de evangelizar. Quando você fala do eu acho, ou eu penso, ou eu imagino, as pessoas elas ficam confrontando com você. Mas quando você fala está escrito, ou Deus falou assim, ou Jesus disse isso, a pessoa ela já recua por causa do nome de Jesus, por causa da autoridade, por causa do que está escrito. Então Roma, eles santificam tudo. Então eles, por isso que existe essa figura de José, de Maria e do menino Jesus, que na verdade não tem nada a ver com essa história. Não tem nada a ver com essa história, porque também Jesus não nasceu em dia 25 de dezembro. Né? Essa época era uma época que os pastores não levavam ovelhas para campo, uma época, para eles, uma época que neva, uma época de chuva, uma época muito fria. Os pastores não têm costume de levar os seus animais para os campos. Então Jesus, na verdade, não nasceu dia 25 de dezembro. Então essa data de 25 de dezembro foi uma data adotada pelo catolicismo romano para adoração do próprio Deus Sol. E como diz assim, como nós precisamos trazer também as pessoas para a adoração, então a gente diz que foi para o nascimento de Jesus. E na verdade, Tammuz sim, nasceu dia 25 de dezembro, mas Jesus não. Então o que se comemora na verdade no dia 25 de dezembro? E a gente bota um feriado para todo mundo ficar em casa. É uma época maravilhosa para se comemorar, e férias coletivas e tudo mais, né? Então, na verdade, o que se comemora, ou o que se faz, por exemplo, no dia 25 de dezembro? Homenagem a Jesus? Não, homenagem ao Tammuz, aquele que é chamado também de Deus Sol. E você vai encontrar, por exemplo, uma comemoração relacionada a isso, no livro de Ezequiel, no capítulo de número 8, quando se faz essa adoração, quando eles passam a adorar também o Deus Sol. Nessa época, os próprios sacerdotes dentro do templo, eles viram as costas para o santuário, para aquilo que é de Deus, eles se voltam
né, para adorar ao Deus Sol, lá por onde o Sol nascia, e se voltavam para adorar o Sol e davam as costas para Deus. Os próprios sacerdotes, eles carregavam essa cultura juntamente com eles. E o que nós fazemos normalmente quando nós chegamos do mundo, nós chegamos para a igreja? Algumas coisas nós temos dificuldade de desapegar, sabe, de alguns costumes, por exemplo, alguns palavreados. Algumas pessoas ainda não conseguiram largar disso, lutam sim contra isso, mas até hoje não conseguiram largar disso. Alguns costumes, algumas atitudes, algumas pessoas lutam, mas ainda não conseguiram largar. O combate que nós temos quando nós chegamos do mundo e chegamos na presença de Deus, nós nos voltamos para Jesus. Mas essa cultura também é típica. Lá do mundo, quando se adorava aos outros deuses e quando se vem, por exemplo, para o Evangelho. Então, irmãos, algumas coisas, por ter dificuldade de entrar dentro de igrejas evangélicas, e quando se fala a respeito de nascimento de Jesus, é aceito por todas as pessoas. Então, nessa época, a gente vê por aí muitos cristãos, muitos irmãos, muitos pastores até mesmo com gorrinho vermelho, falando ro-ro, com balinha, com saquinho nas costas e fazendo a festa da criançada. A gente vê por aí, né? E muitos até comendo, né? Tal. A gente faz vista grossa e a gente fala, Deus abençoe, tudo de bom, disfarça. Mas na verdade, pastor, mas isso impede eu de comemorar alguma coisa? Depende, irmãos. A Bíblia diz assim, através do profeta Elias, até quando, vou trazer para nós, até quando nós cochearemos entre dois pensamentos? Nós vamos estar voltados entre dois pensamentos, divididos entre dois pensamentos. Até quando, né? Nós já saímos de um mundo de escravidão, de um mundo de perversão, quando vinha aquele monte de jugo sobre nós. Mas nós saímos do Egito, saímos da escravidão, mas o Egito ainda muitas vezes não saiu de dentro de nós. Como, por exemplo, o povo foi liberto por Moisés, só que eles estavam a caminho da liberdade, a caminho da libertação, para entrar na terra prometida, mas o Egito ainda não havia saído dentro deles. Primeira dificuldade, eles falavam em voltar para o Egito, em retornar, no Egito tem sepultura, no Egito tem cebola, no Egito tem pepino. Então eles tinham a intenção de voltar ainda para o Egito, voltar para a vida de escravidão ainda, como muitas pessoas no Evangelho hoje, né? Apertou o cinto, ela já... antes não era assim, agora não sei por que Jesus faz isso comigo, agora é assim. Então, então você percebe que está no processo ainda de conversão, a pessoa não se converteu totalmente. Acontece aquilo que Jesus disse para Pedro: Pedro, eu roguei muito por você, sabe? Satanás pediu para cirandar você, mas quando você se converter, você diz isso para os teus irmãos. Então ele estava no processo de conversão em muitos. Estão em processo de conversão ainda, até os que faz tempo que tem processo de conversão. É bom se converter logo, que Jesus volta, a pessoa fica no processo, né? Então é bom mudar de vida logo. Então, voltando aqui, aí nós temos vamos chamar, né, de trindade, né? O Tammuz, as Semíramis, né? E temos também o Nimrod, né? Que na verdade foi simplesmente mudado, né, para que a pessoa pudesse aceitar, para que isso pudesse entrar dentro das próprias igrejas. Então, os ídolos do passado, eles acabam acompanhando a igreja do futuro, ou a nossa igreja nos dias de hoje. Então, mas que efeito que tem isso? Eu louvo e adoro o nome de Jesus, eu sei. Nós supostamente louvamos, supostamente adoramos o nome de Jesus. A questão, irmãos, é que com Jesus, a água, ela tem que ser limpa. Com Jesus, o coração, ele tem que ser limpo. Senão Jesus não aceita a nossa adoração, não simplesmente pelo fato de ela sair da nossa boca, de nós levantarmos nossas mãos. Jesus não aceita a adoração simplesmente porque nós levantamos as mãos, ou porque nós cantamos ou louvores são perfeitos. Não simplesmente por isso Deus aceita a nossa adoração. Jesus aceita a nossa adoração quando nós adoramos a Ele em espírito e verdade, quando nós fazemos realmente aquilo que nós gostaríamos de fazer para Ele, e é de coração. É por isso que quando nós vamos levantar as nossas mãos, o Senhor diz: levantai as vossas mãos sem ira e sem contenda, senão nem faça. Porque Ele não aceita, Ele não recebe. Então, quando se cultua o Senhor, na verdade, com costumes pagãos, o Senhor, Ele simplesmente não aceita, Ele simplesmente fica do lado de fora, porque você está fazendo aquilo que o povo fazia no tempo de Elias, cultuando a Baal, mas também cultuando a Deus. Então, mas quando se faz isso, não, mas eu estou comemorando na minha casa. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você, vem aqui comigo. Vamos supor que Jesus tivesse nascido dia 25 de dezembro e esse fosse a data certa, embora não seja, mas vamos supor que fosse. Quantos que se reuniram para dar uma palavrinha no horário do almoço na casa? Porque é o nascimento de Jesus, né? Vamos falar alguma coisa sobre aquele que nasceu, né? Porque às vezes é assim, né, no aniversário, né? Porque, puxa, a pessoa que está aniversariando, às vezes ela tem oportunidade quando é aniversário na casa, fala alguma coisa, né?
fala alguma coisa. Quando ele sabe que a pessoa, né, normalmente fala, né? Fala alguma coisa, faz um discurso aí, fala alguma coisinha, né? Está contente. Então, quantas vezes nós falamos algumas coisas quando a mesa lá está cheia, sabe? E nessa época de, vamos chamar assim, de Natal. Irmãos, se ajunta nessa época para pecar, para comer, encher a barriga e beber. Simplesmente para isso. 3 pontinhos, fala mal dos outros. Simplesmente para isso. Então só se ajunta, né, muitas vezes para pecado, para aquilo que é errado, ou seja, seguindo os costumes, seguindo a cultura dos antigos. Então se volta lá para a antiguidade e não tem nada a ver com as coisas de Deus. Então foge totalmente daquilo que se chama Deus e daquilo que se chama Evangelho. Pode passar para a próxima. Já acabou, obrigado. Então, querido, você vê que foge totalmente daquilo que se chama Jesus, daquilo que realmente se chama Evangelho. E a gente acaba trazendo todas as culturas, né? Tudo aquilo que a gente cultuava. Não, hoje é dia disso, hoje é dia do santo tal, né? E sabe, irmãos, a gente, quando a gente se achega diante do Senhor Jesus, até as árvores, né, quando elas são decoradas, são costumes antigamente, troca de presentes e tudo mais. Tudo tem uma simbologia, tudo tem um significado, né? E às vezes quantas pessoas, né, não compram lá seus pinheirinhos, compram um pinheirinho, põe um pinheirinho lá, enche de luzinha, né? E a luzinha fica lá, piscando, a pessoa já fala assim, é Natal, tá piscando, a noite inteira gastando energia toda. No fim do mês reclama, né? Porque fez isso. Aí tem uma cultura também, que depois que acabar o Natal, você não desliga não. Tem tantos dias certos, não me lembro quantos dias é? Não sei também. Para você desligar, você não pode hoje, dia 25, amanhã dia 26, você vai desligando lá, desmontando. Pela cultura, tem tempo certo para você desligar as luzinhas. Você pode ver, vai acabar o Natal, e muitas casas que sabem de tudo isso, sabem dessa cultura, eles vão continuar com as suas árvorezinhas lá nas suas casas, por causa dessa cultura, uma cultura mundana que se traz, achando-se e pensando que é algo de Deus. Aí você pode pensar assim, pastor, mas eu faço para Deus, eu faço para o Senhor. Irmão, deixa eu falar uma coisa para você. A Bíblia diz que o povo erra, lá em Oséias diz assim, que o povo erra por diferença, por falta de conhecimento. Mas a partir do momento que o conhecimento ele chega até cada um de nós, irmãos, sabe? A partir do momento que o conhecimento ele chega até cada um de nós, Deus não se responsabiliza. Ele pede para que nós venhamos a tirar da nossa casa, ou tirar de dentro de nós mesmos tudo aquilo que é maldito, tudo aquilo que não pertence a Deus. Então às vezes a gente quer levar a nossa própria vida, mas conforme a gente quer, na verdade não, irmãos. Quando nós nos achegamos até o Senhor Jesus, existe uma regra, e a regra não vem de baixo, mas a regra vem do alto. Amém, irmãos? E isso nós precisamos carregar, nós precisamos cultivar, irmãos, até o fim da nossa vida. Então, se essa época, na verdade, fosse algo de Deus, irmãos, o nome a ser lembrado seria o nome de Jesus. Não seria velhinho de barba branca e coisa assim desse tipo. Seria o nome de Jesus, seria o Senhor nosso Deus. Interessante que o nome do Senhor, ele é simplesmente apagado. É simplesmente apagado. Não se fala de Deus, não se fala de Jesus, sabe? E quando se fala do Senhor Deus, irmãos, ou é de um Jesus crucificado, ou é de um menino na manjedoura. É só isso que as pessoas sabem falar, que as pessoas sabem cultuar. Você pode ver nessas épocas aí, eu tenho presépio para tudo quanto é lado. Eu esqueci de colocar aí, esses dias nós passamos lá no Parque das Águas. Calma aí. Esses dias nós passamos no Parque das Águas. Tinha um presépio lá, irmãos, e algo assim bem interessante, que um presépio enorme, né, lá no Parque das Águas, e muitas pessoas ali, né, a gente foi tirar foto, mas para mostrar para as pessoas depois, mas muitos se tiram foto do meu lado, foto do presépio, o menino Jesus, o pai e a mãe, e tudo do tamanho natural, para chamar atenção, porque antigamente era tudo miniatura, né, mas tamanho natural agora, o pai, suposta mãe, e o menino manjedoura lá, e os animais, assim, tudo tamanho natural. Parece que você está num curral, assim, um negócio tudo natural. Parece que você está lá mesmo. É um negócio muito interessante. Foram bem além dessa vez aí. Então, o Senhor Jesus... Então, vamos supor que tudo isso fosse, irmãos, no dia 25 de dezembro. Não se preocupa não, irmãos, que a palavra do Senhor, ela sempre vai causar confronto. Não se preocupa não. Mas dá liberdade para o Espírito Santo agir na tua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Se isso fosse do Senhor, irmãos, o nome do Senhor era celebrado, o nome do Senhor era cultuado, o nome do Senhor era bendito, orações eu tenho certeza que eram feitas nesse dia, entregando aquele momento ao Senhor. Vamos cantar parabéns para Jesus, porque Ele nasceu nesse dia. Você já viu alguém cantando parabéns com a mesa cheia? Que nada, irmãos, o camarada chega, ele já, para não perder tempo, porque, e come, passa mal, dá uma picada, quando ainda passa mal, depois
Fica a tarde inteira lá com barrigona empanturrada. Agora no outro dia, 2 dias sem almoçar. Estourando, cheio. E nem se fala no nome de Deus, nem se fala no nome de Jesus. Sabe, querido? E as pessoas têm trazido isso para si. Para encerrar, mas eu não posso comemorar o nascimento de Jesus. Como eu não sei a data, eu não posso escolher uma data. Essa data não pode ser 25 de dezembro. Então deixa eu terminar com algo que eu gostaria de dizer para você. Nós lemos em toda a Santa Ceia, Jesus ele nunca pediu, nunca, irmãos, se comemora o nascimento, o suposto nascimento de Jesus, entre os anjos, entre os pastores, Maria e José e aquele povo todo lá, né? Mas nascimento, aniversário não. Nascimento é uma coisa, o profeta diz, o menino se nasceu, os filhos se nos deu, aniversário não. Simplesmente o nascimento. Jesus nunca pediu para comemorar o aniversário. Você sabe o que Jesus pediu para comemorar? A morte dele até que ele venha. Fala da morte e da ressurreição do Senhor. É isso que ele pediu para fazer. Os cristãos fazerem, porque as outras pessoas fazem tudo que pensam, tudo que imaginam. Mas os cristãos são convidados a fazer, a comemorar a morte dele, celebrar, porque a morte do Senhor Jesus não é derrota, é uma vitória. A vitória de Jesus foi na cruz. E a ressurreição dele, até que ele venha, isso nós vamos fazer. O mundo comemora dia 25 de dezembro, o suposto nascimento de Jesus. Até que ele venha, eles fiquem, é claro, porque não foi exatamente essa palavra que o Senhor Jesus deu a eles. Então você percebe que os valores fogem e o povo erra por falta de conhecimento. Agora, o que eu faço com o conhecimento que eu recebo? Tem 2 opções. Ou eu guardo no meu coração e faço valer para a minha vida por amor ao Senhor Jesus, ou eu jogo fora. Assim como o apóstolo Paulo diz, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não vou me deixar levar por nenhuma delas. É opção. Ou eu deixo me levar pelas coisas que aí que porta larga, ou elas por elas não me serem lícitas e elas não me convêm, por causa do nome de Jesus, por amor a Ele, eu nego tudo isso. Isso é negar o mundo. Isso é uma porta estreita. Amém, querido? Você entendeu tudo que foi dito aqui? Se você quiser, numa terça-feira, nós vamos estar comentando com um tempo maior e também falando mais detalhes a respeito desse assunto. Mas essa data, 25 de dezembro, não tem ligação com Deus, não tem ligação com o Evangelho. Você pode ver em muitos lugares, onde muitas pessoas que anunciam também o Evangelho e buscam popularidade, eles comemoram também o Natal. Por quê? Porque o mundo comemora e eles têm essa dificuldade de falar a verdade. Então, Jingle Bell, nananana, eles cantam também essa musiquinha em cima do altar. Mas por que, irmãos? Porque se a verdade ela for dita, fica a metade. Fica a metade. Porque as pessoas do mundo, elas chegam para a igreja, elas querem carregar aquilo que elas trouxeram. E para falar que não é assim, as pessoas se entristecem e elas vão embora. Agora, compensa ter alguém, irmão, que você sabe que vai ficar pela vida que leva, pelos costumes que tem dentro da igreja. Não vale a pena. Não vale a pena, não compensa. Quando Jesus falou assim para os discípulos no primeiro sermão, na primeira ministração, o ouvido deles coçou, e alguém disse assim, puxa, duro esse discurso, tu ouvi isso. E Jesus dá no finalzinho, eu não vou chamar de apelo, mas uma palavrinha final, Jesus falou assim, vocês também não querem ir embora, só sobrou 12. Ele falou assim, vocês não vão também não? Aí Pedro, movido pelo Espírito Santo, disse, Senhor, para onde nós iremos, se só o Senhor tem palavras de vida eterna? Então, irmãos, nós não estamos preocupados com o Natal, com 25 de dezembro, com isso, com aquilo. É importante sim que Jesus nasceu, mas importante também que Ele morreu na cruz por cada um de nós, e ao terceiro dia ressuscitou, e Ele vai voltar para nos buscar, vai voltar para buscar a sua igreja, e é isso que nos importa. Amém, querido? Nós não estamos preocupados, querido, com aquilo, a data, o presente, irmãos. O presente é tudo, irmão, vem a cultura inteira. O presente, sabe? Nós poderíamos comentar isso num domingo, onde a igreja estivesse assim com muitas pessoas. Mas, irmãos, o presente, muitas pessoas elas não vieram no culto hoje, sabe por quê? Exatamente por causa do encontro de família. E alguns parentes ainda estão na casa de alguns. Ou ainda sobrou do almoço para janta, então vamos para o segundo tempo, vamos comer um pouquinho mais. Sabe? Independente do que vai ser amanhã, se vai conseguir acordar de manhã para trabalhar ou não, porque do barrigão cheio, mas vamos comer um pouquinho mais, sobrou aí, bebe um pouquinho. A rua aqui estava fechada ontem à noite, sabe? Comemorando o Natal, bebendo a noite inteira, som, baladona, até viu esse negócio. O mínimo que a gente faz é pôr no canal cristão, um pouco além do barulho que a gente está ouvindo lá fora, para ver se melhora o clima, a temperatura. Porque é complicado, difícil viver no mundão, né?
Então, irmãos, não deixa, nós andamos em um caminho apertado e uma porta estreita, não deixa isso se apegar a você não, querido. Busca as coisas de Deus, seja limpo para o Senhor, se santifique a Ele, se separe a Ele, somente para Ele. Você foi comprado e lavado pelo sangue de Jesus, que foi jorrado lá na cruz do Calvário. Bom, querido, larga as culturas do mundo lá fora, querido. Larga elas lá para fora, porque elas não pertencem mais a você. Amém? Larga para as pessoas que querem cultuar o Deus desse século, para as pessoas que querem cultuar o Deus desse mundo, e que na verdade é muito pouco. É interessante, querido, porque normalmente as pessoas que elas cultuam e levam tudo isso, normalmente elas não vêm do culto de terça-feira, culto de estudo. Normalmente elas não vêm. As pessoas que você vê com um gorrinho branco na cabeça. Não entra no Face, senão vai ser complicado lá. O que eu vi de gorrinho branco ontem, uns negócios meio... Olha, irmãos, os pastores só faltou colocar barba branca, esse gorrinho branco, roupa branca, esse negócio lá. Poxa, eu falei, meu Deus do céu, onde nós estamos? Tá? Cadê aquela igreja sem mácula, sem ruga, sem mancha que Jesus disse que viria buscar? Ela está toda vermelhinha com a roupa do Papai Noel, toda enrugadinha, sabe? Com os pecados, com aquilo que vem muitas vezes impregnando nas suas vidas, sabe, querido? Se coloque de pé em nome de Jesus, se coloque de pé, se coloque de pé. Hoje não é um culto de estudo da palavra, mas nós cremos que todos os dias é dia de nós aprendermos o Senhor. Todos os dias o Senhor nos convida a aprender da palavra dEle, para que nós não venhamos a perecer, assim como está escrito: guardei a tua palavra, Senhor, no meu coração. Para quê? Para não pecar contra ti. Amém, querido? Se você quiser, querido, se você quer realmente andar com o Senhor, se você quer realmente andar lado a lado com o Senhor Deus, nós precisamos adotar aquilo que o Senhor Deus disse para o seu povo. Quando vocês chegarem nas nações, quando vocês passarem por tais lugares, vocês não adotem o costume daquelas nações. Não adotem isso para vocês, porque eu sou o Senhor Deus, um Deus zeloso. E nós não podemos adotar os costumes que o mundo tem lá fora. Nós precisamos adotar sim para as nossas vidas os costumes de Deus, a palavra de Deus, as regras do Senhor, deixar elas guardadas e gravadas, querido, nas tábuas do nosso coração. Aleluia, Senhor. Aleluia, Jesus. Feche os teus olhos, querido. Feche os teus olhos. Feche os teus olhos. Pai amado, eu te louvo, te glorifico. Senhor, eu te agradeço, eu bendigo, Deus, o teu santo nome, Pai. Deus, eu exalto a ti, Deus. Eu quero, Deus, adorar a ti nessa noite, Deus, através da minha oração, Deus, através, Deus, da minha vida, assim como os teus filhos também, Deus, estão aqui adorando ao Senhor com as suas vidas diante do teu altar. Poderiam, Deus, estar em tantos outros lugares, Deus, cultuando na cultura, Senhor, do mundo lá fora, mas eles estão aqui, Deus, na tua casa, cultuando a ti, dando a ti louvores, honras e glórias, oh Deus, e recebendo daquilo que o Senhor tem para cada uma dessas vidas. Pai, em nome de Jesus, apresento, Deus, cada filho, Deus, cada filha diante do Senhor, Deus, que está em nosso meio, Deus, e busca, Deus, algo do Senhor. Deus, eu não sei, Deus, o que passa na mente, o que passa no coração dos teus filhos, Deus. Eu não sei o que eles têm orado, o que eles têm buscado, o que eles têm clamado. Uma das minhas orações, Deus, é que eles permaneçam sendo santificados na tua presença. Uma das minhas orações, Deus, é que eles continuem, eles permaneçam, Deus, limpos, ó Deus, para ti, para a tua volta, para o teu retorno. Pai, no nome de Jesus, que o Senhor possa estar tocando, Deus, em cada vida. Os teus filhos não podem te tocar, mas o Senhor pode tocar em cada um deles. Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos cada vida, Pai. Toca, Deus, em cada um deles, Pai, no nome de Jesus. Na área, Deus, que os teus filhos têm tanto necessitado, Pai, têm tanto invocado o teu nome, têm clamado dia e noite. Deus, eu te peço em nome de Jesus, toca, Deus, em cada área, Pai. Mas antes, Deus, eu te peço, Pai, que tudo aquilo, Deus, que não pertence a ti, Deus, possa ser tirado, Deus. Toda a cultura, Pai, todo o costume, Deus, tudo aquilo que não provém de ti, Deus, possa ser tirado. E os teus filhos, Deus, possam ser limpos para ti, limpos para o teu louvor, limpos para a glória do teu nome. Muito obrigado, Pai, no nome de Jesus. Deus, eu quero te louvar. Deus, eu quero te glorificar, Pai, e declarar, Deus, que o teu nome, Deus, que a tua palavra, Deus, que o teu evangelho possa estar, Deus, na casa dos teus filhos, Pai, sendo ministrados lá, Pai, que a tua palavra possa alcançar, Deus, cada um daqueles que estão lá na casa dos teus filhos, Pai, e por um motivo ou outro não vieram, Pai, no nome de Jesus. Alcança, Deus, cada vida, Pai. Toca, Deus, em cada ser, no nome do Senhor Jesus, no nome de Jesus. Amém, amém, e graças a Deus. Aleluia, Jesus. Certa vez, quando Pedro estava ministrando e alguém sentiu no coração e falou: puxa, Pedro, e agora? O que nós vamos fazer?
Pedro disse assim: agora, não adianta pular do precipício. Pedro disse assim: agora, ouviu a palavra, agora se arrependa. Arrependimento é um entristecimento, algo que você não faria de novo se você tivesse a oportunidade. Isso é arrependimento, se resumindo, arrependimento. Então, querido, nós cremos que a palavra de Deus, ela vai chegando, ela vai fazendo a obra, ela vai fazendo a limpeza. E nós queremos e nós precisamos estar limpos pelo Senhor. Amém, irmãos? Amém, querido? Amém. Graças a Deus por isso. E a minha oração é que a palavra do Senhor possa ter encontrado, querido, um lugar em teu coração, no nome de Jesus, onde ela possa repousar, onde ela possa fazer a obra dela. Amém? Conheça o Sr. Cara Legal. Você pensa que você é legal? Este cara é muito legal. Bem, eu tento fazer o que é certo. Ele é tão legal que se pessoas fossem para o céu por serem boas, ele seria o primeiro da fila. Ah, que isso? Então, Sr. Cara Legal, você tem guardado os 10 mandamentos? Claro! Você se importa se dermos uma olhada neles e talvez ver o quão bom você realmente é? Ah, ok. Beleza. Aqui está um. Não dirás falso testemunho. Sr. Cara Legal, você já mentiu alguma vez? Já. Quem nunca mentiu? Como se chama alguém que mente? Um mentiroso? Ok. Que tal outro mandamento? Não furtarás. Você já roubou alguma coisa pelo menos uma vez? Nunca. Mas você acabou de dizer que é mentiroso. Bem, eu roubei uns doces quando era criança. É, e como chamamos alguém que rouba? Ladrão. Ok, vamos tentar outro. Não adulterarás. Esse é fácil. Eu nunca traí minha mulher. Oi, bonitão. Uau, que gata! Jesus disse: se você olhar para uma mulher com desejo, você já cometeu adultério com ela em seu coração. Certo. Mais um. Não tomarás o nome do Senhor teu Deus em vão. Você já usou o nome de Deus para xingar? Oh, meu! Isso, Sr. Cara Legal, é chamado de blasfêmia. Deus te deu vida, o ar e tudo que você tem. E você joga o nome dele na lama. Então, você acabou de admitir que você é um mentiroso, um ladrão, um blasfemador e um adúltero no coração. E isso por apenas 4 dos 10 mandamentos. Tudo bem, eu não sou perfeito. Na verdade, é muito pior do que isso. Imagine que colocássemos um chip no seu cérebro para gravar todos os seus pensamentos por uma semana. E então, mostrar todos os seus pensamentos em uma tela de cinema para todos os seus amigos e familiares verem. Isso seria vergonhoso. Eu sei. A Bíblia diz que Deus conhece tudo, até mesmo os pensamentos secretos do seu coração. Bem, comparado com algumas pessoas, eu sou um santo. Sim, é verdade, mas o padrão é a lei de Deus, não outras pessoas. Além disso, mesmo que você pecasse só 5 vezes por dia, em um ano, seriam 1.825 pecados. Se você viver até os 70 anos, você terá quebrado a lei de Deus 127.000 vezes. Você terá que responder por cada pecado no dia do julgamento. A Bíblia diz que cada um de nós dará conta de si mesmo a Deus. Mas Deus vai me perdoar, certo? Bem, vamos tentar isso no tribunal. Ah, qual é? Eu sei que eu andei quebrando a lei. Mas, peraí, não dá pra o senhor simplesmente me liberar? Só um juiz corrupto aceitaria isto. Um bom juiz diria: a justiça exige que você pague por seus crimes. Deus não é um juiz corrupto. Ele é um juiz santo e justo. Ele odeia o pecado. Jesus avisou que no dia do julgamento, todos que pecaram contra Deus terminariam em um lugar horrível chamado de inferno. Não haveria como escapar por toda a eternidade. Bem, então como alguém pode entrar no céu? Só há um caminho. Deus amou o mundo tanto que mandou seu filho Jesus para viver uma vida perfeita. Ele nunca pecou, nem uma única vez. Então, Jesus aceitou receber o castigo por pecadores culpados. Ele foi chicoteado, açoitado,
pregado em uma cruz, e morreu para que a justiça fosse satisfeita e pecadores fossem libertos. Então, Jesus levantou do túmulo e derrotou a morte. Você não pode merecer a vida eterna. Ela é um presente de Deus para todos que se humilham e vêm a Jesus. Ele vai te perdoar, te purificar e te dará um novo coração com novos desejos. A Bíblia diz que se alguém está em Cristo, é uma nova criatura. Então, pare de viver para você, dê as costas para os seus pecados e venha para Jesus. Então, leia a Bíblia e a obedeça. Ache uma boa igreja que te ajude a crescer. E aí, conte às pessoas as boas novas.